Bem, meus irmãos, estava olhando aqui, tem mais uma porção de saudações. Eu acho que nós podemos já começar a entrar no nosso tema do dia de hoje. Nós falamos bastante, né? Eu falei igual o homem da cobra na nossa reunião passada, mas ainda senti que falta abordar certas situações dos tronos. Uma abordagem da maneira como nós fizemos no nosso último encontro, bem livre, em que a gente possa tirar dúvidas que nem sempre dá para perguntar, e que nem sempre o adjunto consegue falar. Tá certo? Então, vamos partir para isso. Primeiro, eu acho que sobre as entidades de luz e o seu trabalho nos tronos ficou muito claro. A mensagem do mentor é aquela desprovida de sentimentos humanos. É aquela que independe das personalidades que nós conhecemos aqui na Terra. A mensagem do mentor de luz não interfere no livre-arbítrio, não diz faça ou não faça, deixe ou não deixe. A mensagem do mentor de luz traz a esperança. Acima de tudo, traz a esperança. Salve Deus. Então, essa é a principal distinção que nós temos que ter em nosso trabalho dos tronos. Tá? Agora, quanto ao sofredor, eu acho que eu não falei muita coisa. Senti a necessidade de abordar especificamente o comportamento do sofredor nos tronos. E, sendo bem sincero para vocês, eu nem gosto de dizer sofredor, embora seja a melhor definição para a condição do espírito que continua preso no etérico, o nome sofredor, eu considero que, para mim, é melhor usar o termo carinhoso de nosso irmãozinho. Tá? Não gosto da palavra cobrador também, embora muitas vezes ela seja justa. Prefiro dizer que é nossa vítima, porque daí nos traz mais consciência. A gente fala cobrador, já cria um antagonismo imediato. E se você fala vítima, já te conduz à consciência de que você que provocou a situação da cobrança. Meu Deus. Bem, o sofredor nos tronos, já repeti tantas vezes, não dá comunicação. Salve Deus. Por quê? Porque um sofredor, ele não tem compromisso com a verdade. Ele não precisa falar a verdade. O mentor, ele sempre vai dizer a verdade, sempre vai promover a esperança. E se nós dermos espaço para o sofredor se manifestar verbalmente nos tronos, ele vai falar o que ele quiser. E nós temos que entender que o sofredor está muito mais apegado à terra do que a uma condição espiritual. Ele é um espírito que está desencarnado, dele é muito nós que estamos encarnados, do que de uma entidade que está em um plano espiritual. Nessa analogia, nós podemos entender que hoje, nós encarnados, quando vamos contar alguma situação chata, algum problema que nós passamos com outras pessoas, o que nós fazemos? Nós damos a nossa versão, né? Nós douramos a pílula, nós fazemos com que não pareçamos tão culpados quando nós fazemos alguma besteira. Sempre ajeitamos as palavras, as nossas colocações, para não parecermos tão culpados. E agora imagine um sofredor. Ele já está envolto em uma aura de tristeza, de angústia, de sofrimento. Esse nosso irmãozinho, mesmo aqueles que chegam com um ar de arrogância, vaidade e pensando em ódio e vingança, eles têm e carregam com eles a angústia, o sofrimento do lugar onde eles vivem, sem paz, sem cor, sem perfume, sem amizade, sem amor. Dessa maneira, eles vão se manifestar com estes sentimentos e sempre vão procurar dizer
que o total culpado são aqueles com os quais ele está falando. É isso que acontece no angelical. Só que para participar do angelical nós temos que ser mestres. Já tem que ter feito a elevação de espadas. Agora imagine um sofredor chegar nos tronos. Salve Deus. O sofredor incorpora nos tronos, já começa com caras e bocas, e depois começa a se manifestar verbalmente. Está o paciente ali do lado. Qual será a condição que vai sair aquele paciente dos tronos? O que sairá pensando aquele paciente? Meu Deus do céu, tem um capeta atrás de mim. Meu Deus do céu, eu fui muito ruim na outra vida, eu mereço sofrer tudo isso mesmo. Será que o sentimento do paciente, ao sair dos tronos, após ouvir a manifestação verbal de um sofredor, vai ser de esperança? Vai ser de elevar o seu padrão vibracional? O trabalho terá se cumprido? Não. Se o sofredor se manifesta nos tronos para um paciente, a possibilidade de desarmonia, de gerar ansiedade, medo, descrédito com o paciente é muito grande. E estes sentimentos não são a proposta da nossa recepção nos tronos. O nosso trabalho é totalmente inverso, é proporcionar esperança, cura, desobsessão, e não escravizar sentimentos. O maior erro que nós podemos cometer é permitir a escravidão de sentimentos. Salve Deus. Por isso o sofredor não se manifesta nos tronos. Ele não tem compromisso com a verdade. Ele vai falar a sua versão do jeito que ele quiser e vai piorar a situação. Ah, mas depois o doutrinador vem e doutrina e eleva o sofredor e daí fica tudo bem, mestre. Ah, é? E o paciente? O paciente sai dali perguntando, meu Deus, será que ele foi mesmo? Primeira coisa que o paciente pergunta quando ele sai de fora é, será que ele não vai voltar? Ou melhor, aquele espírito pode voltar? Ele pode me acompanhar? Aí você vai fazer o quê? Você vai mentir para o paciente? Você vai dizer para ele, não, fique tranquilo. Você é clarividente, né? Você viu que o paciente foi embora. Que o sofredor foi embora. Salve Deus. Você não sabe. Não tem como saber se efetivamente aquele sofredor seguiu o caminho dele e não vai voltar. Ou se de repente ele seguiu o caminho dele lá na frente, ele vai se arrepender, vai querer voltar a obsidiar aquele paciente. De repente não tinha terminado a cobrança, de repente a doutrina não funcionou naquele dia, porque só o fato de se permitir a manifestação verbal do sofredor dá força para ele. Ou para permitir essa manifestação verbal, gesticular, colocar poses ameaçadoras, vai dar força para o irmãozinho. O papel não é esse. Senhores aparás, o papel não é esse. O papel é receber aquele irmãozinho com amor, vibrar para que ele consiga receber a emoção da doutrina, perceber o carinho e o acolhimento que existe em nossos templos e assim poder partir para uma vida melhor. Esse é o objetivo. Esse é o comportamento do apará equilibrado. Esse é o comportamento do apará que entende a nossa doutrina. Salve Deus. Eu não estou dizendo que o apará não sente nada. Muito pelo contrário. O apará sente sim. Sente a revolta, sente o ódio, sente as condições tristes em que chega aquele irmãozinho. Mas daí
a permitir a vazão desses sentimentos, ou permitir que os sentimentos deste sofredor junte-se, una-se aos seus sentimentos também negativos, é outra história. Salve Deus. Aí podem me perguntar o seguinte: tá, mestre, já entendi. Então, comunicação com o sofredor, se tiver um paciente, nem pensar. Mas se tiver só o mestre Arinfa, só o Apará e o doutrinador, pode, né? Salve Deus. Pode no angical, gente. Pode no angical. Por quê? Ah, você não está atendendo o paciente? Tá bom, você resolveu que não vai cumprir a sua missão, né? Você não vai atender paciente nesse dia. Foi lá para cuidar de você mesmo. Não é dia de retiro, nem nada, você foi cuidar de você. Tá. Será que ninguém vai ver? O templo vai estar fechado, nenhum paciente pode chegar naquela hora e observar. O paciente chega ali, ele observa aquela manifestação, ele sabe que não pode ser um espírito de luz que está incorporado ali falando. Ele vai pensar, não, esse negócio aí deve ter 2 bandas, né? Depois de tal hora, alguma coisa assim, vira a banda e daí começa a trabalhar com outro tipo de espírito que não é mentor. Essa imagem nós vamos passar para o paciente. E mesmo que não tenha ninguém no templo, salve Deus, nós temos trabalhos que são muito precisos dentro da nossa lei. Nós temos trabalhos que foram trazidos pela clarividente, que tem um respaldo espiritual, que possuem um registro espiritual. Para que nós vamos nos aventurar por terrenos estranhos? Para que nós vamos buscar aquilo que não nos compete? Salve Deus. E sabe por que eu falo isso, gente? Porque nós temos poder. Muitos são infantis, imaturos, mas mesmo assim receberam uma consagração e possuem poder. Uma consagração traz um poder. E se você, principalmente o doutrinador, com as suas palavras, registra, a espiritualidade está lá, para manter esse registro. Salve Deus. Se você se junta com o aparato, vai para os tronos e vão mentalizar a casa de alguém, os irmãozinhos que estiver lá vão vir. Vão ser trazidos. É bem diferente de quando nós vamos para os tronos para trabalhar abertamente e recebemos a oportunidade de que um irmãozinho chegue naturalmente, sem você ir lá invocar irmãozinho. Nós não sabemos se aqueles irmãozinhos que estão em determinado lugar, em uma determinada casa, ou obsidiando uma determinada pessoa, se eles não estão no absoluto direito deles. Nós não sabemos se eles já estão prontos para virem até o templo. Nós não sabemos se nós vamos ter condições de manobrar aquela situação, como ela vai se apresentar. Então é um risco muito grande e totalmente desnecessário, porque dentro das nossas leis é possível resolver as situações. Tudo implica merecimento, sintonia, respeito. Salve Deus. Bem, meus irmãos, e os tais trabalhos desobsessivos, eu até fico chateado quando alguém diz, ah, mestre, um trabalho desobsessivo. Todos os nossos trabalhos são desobsessivos. Todos os nossos trabalhos visam a cura pela desobsessão, a cura desobsessiva. Dizer que desobsessivo é um trabalho feito fora da lei, fora do horário, que não foi registrado em nosso livro de leis, deixado pela clarividente, com o respaldo dos nossos trinos. Dizer que esse que é o trabalho desobsessivo, para mim, já é até uma afronta. Trabalho especial nos tronos
Salve Deus, tem um procedimento correto. Eu acho que eu não falei disso na nossa videoaula passada. Trabalho especial de tronos é aquele trabalho em que o preto velho, a entidade, entende a necessidade, observa ao avaliar a aura daquele paciente que se apresenta, a necessidade de uma atenção maior, mais dirigida, mais direcionada. Ele avisa o doutrinador que está ali atrás, para que avise o comandante, para que o comandante avise o radar, toca a sinetinha, faz um registro espiritual. A função daquela sinetinha é um alerta na espiritualidade. O som do timbrar de um sino, ele tem uma propriedade de ser ouvido interplanos. A igreja já sabe disso desde sempre, por isso que tem aqueles sinos grandes nas igrejas. Salve Deus. Bem, gente, com essa sequência de avisos, aí o paciente é encaminhado para passar em outros tronos mais, em outros 2 tronos mais. Vai passar no total por 3 tronos. Tá bem? Ele vai ter preferência, não vai voltar para a fila. Essa é a realização dos trabalhos especiais dentro da nossa lei. Dentro do que é necessário. Salve Deus. Para nosso atendimento, nós temos lá o trabalho angelical, que ainda vai ser objeto de uma palestra bem específica. Eu ia falar sobre angelical e tronos no angelical, inclusive hoje, mas eu decidi deixar para uma palestra só sobre angelical, para o assunto não ficar desconectado. Tá bem? Então, meus irmãos, creio que eu precisava fazer esse complemento para vocês, falar sobre a situação das incorporações de irmãozinhos nos nossos tronos. O irmãozinho tem que ser recebido com respeito. O apará sente aquelas vibrações pesadas? Sente sim, eu não tenho dúvidas disso. Mas se ele deixar, dependendo do irmãozinho que chegar ali, ele vai voar no pescoço do paciente. Porque vontade eu sei que deve dar, não é? Vai sair chutando os tronos, vai fazer show, como eu falei na nossa conferência passada, e é algo desnecessário. Um outro ponto que eu também não comentei, e que foi até objeto de pergunta aí nos nossos grupos, é a questão da sintonia do doutrinador interferir no trabalho. Salve Deus. Doutrinador sem sintonia, procurando um mosquito no templo, pensando na morte da bezerra, vai prejudicar o trabalho. Salve Deus. Ele pode estar trabalhando, né, o mestre, o Anifasol, pode estar trabalhando com o apará mais preparado da nossa doutrina. A obrigação dele é estar atento, concentrado, direcionado no trabalho que está acontecendo. Se você não aguenta, está cansado, sentiu dor nas costas, vontade no banheiro, encerre o trabalho. Mas não coloque em risco a vida de um paciente. Pode parecer, né, muito surreal isso, mas é verdade, gente. Tem gente que chega à beira do suicídio nos nossos tronos. Não coloque em risco uma comunicação. Não coloque em risco uma situação constrangedora que possa acontecer ali e você não ter o domínio. Um doutrinador que, de repente, olha lá na frente e vê o comandante se balançando, aí que ele se dá conta de que ele está se balançando para avisar que tem um sofredor incorporado e não percebeu. Salve Deus. O doutrinador pode ser responsável diretamente por uma interferência que aconteça. A falta de sintonia dele atrapalha a incorporação do apará. Quantas vezes, espero que nenhum de nós tenha ouvido, né? Mas quantas vezes vocês já ouviram outros, vamos dizer de outros, em que a entidade diz: salve Deus, meu filho, mentalize sua princesa.
Em linguagem de preto velho, isso quer dizer, salve Deus, meu filho, volta para o trabalho, faz favor. Tá? Quando o preto velho diz para você mentalizar sua princesa, é para você ficar esperto, para você entender que é necessário a sua participação mental e energética dentro daquele trabalho. Não pode ser só presença física. Tá bem? Isso, gente. E muitas vezes, um show acaba acontecendo porque o doutrinador está dando força para o irmãozinho ali junto. Salve Deus. Então, aí, essa responsabilidade compete nos outros. Eu entendo a primeira parte, né, dizendo, olha, com certeza, todos os aparados, um dia, né, já devem ter recebido um irmãozinho com muita raiva. E eu digo para vocês, em Cristo Jesus, o melhor aparato, o mais equilibrado, ou como gostam de dizer por aí, o mais forte, não é o que faz show, é aquele que consegue controlar, mesmo aquele espírito que seja mais irado. Aquele que chega com raiva, você consegue mentalizar com amor naquela hora. Que você consegue tentar transmitir para ele que ele é bem recebido. Esse é o seu papel, aparar. Mentalizar o seu mentor. Ah, mas eu estou incorporado no irmãozinho, tem que mentalizar nele e nos sentimentos dele. Errado. Você tem que mentalizar o seu mentor, você tem que mentalizar o carinho, para que ele possa entender e sentir, acima de tudo, que nós estamos aqui para acolhê-lo e encaminhá-lo. Se nós dermos força aos pensamentos e mergulharmos nos pensamentos do sofredor, vamos dar força mesmo, né? Vamos permitir que a incorporação fique agarrada ali. E não é isso, né? Você está incorporado, ouviu a elevação nos tronos, libere a incorporação. Salve. O toque da sinetinha nos trabalhos especiais é necessário? Salve Deus, é sim. A sineta é um registro espiritual de que deve ocorrer, ou está ocorrendo naquele instante, um trabalho especial de tronos. Não podemos incorporar de óculos, mas lente de contato não tem problema. Eu acho uma pergunta boba, mas isso já gerou polêmica. Tá bem, gente. Olha, eu respeito muito a pergunta de vocês, mesmo que possa parecer uma coisa simples. A questão da incorporação de óculos, né, é porque pode acontecer, né, do óculos cair, ficar torto e gerar aí um transtorno na hora da incorporação, né? O preto velho não vai arrumar o óculos, o aparato tá ali, o doutrinador está ali atrás, às vezes não vai ver. Suou, o óculos escorregou, está pendurado no nariz. E você não vai precisar de óculos incorporado de olho fechado. Sabe Deus? Lente de contato, você está de olho fechado, não tem perigo dela cair, né? Então não tem problema. Tá certo, gente? Então é só essa recomendação dos óculos, não é porque vai ter guisagem, não. A recomendação dos óculos é porque pode causar algum transtorno durante o atendimento. E a lente de contato não vai causar transtorno nenhum, tá bom? Salve Deus. Mestre, se acontecer uma interferência do aparelho e o doutrinador não perceber e acabar quando o paciente sair chateado do trabalho de tronos, como é que fica essa situação? Salve Deus, fica nas costas do doutrinador. Responsabilidade é dele. Salve Deus. O que vai acontecer? Não tem manual dizendo não. Vai depender de quais forem as reações daquele paciente. Se além da chateação isso acabar conduzindo-o a tomar uma atitude que poderia ter sido evitada em um atendimento sem interferência, ou com a interferência do doutrinador, no caso de uma interferência, salve Deus. Responsabilidade ao atender nos tronos, meus irmãos, é nossa. Mas, mestre, certa vez recebi um irmãozinho tão sofrido, com tanta energia, que só me dava vontade de abrir os olhos. Isso é normal? Olha, vontades pode acontecer de tudo. Tá? Como eu falei, pode ter vontade de voar no pescoço do paciente, pode ter vontade de xingar, pode ter vontade de gritar, pode ter vontade de falar palavrão, e até como você falou mesmo, vontade de abrir os olhos. Tá bem? Mas o aparar é consciente. O aparar tem o controle. Quanto mais equilibrado for o aparar,
mais elegante será a sua incorporação, mesmo de um espírito sofredor. Salve Deus. Eu vou repetir isso daí para ficar bem gravado. Quanto mais equilibrado for o apará, mais elegante será a sua incorporação, mesmo que seja de um espírito sofredor. Eu vou cortar esse pedacinho do vídeo e vou até postar separado depois. Salve Deus. Mestre, pode algum preto velho ou ministro dar cargos aos mestres? Não. Salve Deus. O comando da doutrina pertence ao doutrinador. Quem dá alguma missão, eu detesto esse negócio de dizer que tem cargo dentro da doutrina, tá bom? A gente tem que ter missão. Quem dá as missões, ou autoriza as missões que você sentiu ali, de acordo com a sua sintonia, é o adjunto, tá? O presidente do templo, seu adjunto, é que vai determinar, na intuição dele, a necessidade de existir alguma missão específica, foi dito cá, mas para mim, uma missão específica, ou não, tá bem? Salve Deus. Como é que é? Trabalho especial nos tronos para paciente, obrigatoriamente, é em 3 tronos? Sim. Se o preto velho, se a entidade pedir um trabalho especial, é isso. E o procedimento do jeitinho que eu falei. A entidade avisa ao doutrinador que está com ela, o doutrinador faz sinal ao comandante para que se aproxime, comunica a necessidade do trabalho especial, o comandante dos tronos se dirige ao radar, fala com o orixá do dia, pedindo que se registre que se irá realizar um trabalho especial, o orixá do dia toca a sinetinha para esse registro espiritual e começa o atendimento. 3 tronos. Quando o sofredor não vai com uma elevação, o doutrinador vai se comunicar com ele, certo? Errado. Tá? Primeiro, a obrigação é liberar a incorporação quando se escuta a chave de elevação. Está liberando a incorporação, continua sentindo aquele peso, dá passagem outra vez e reinicia-se o trabalho, puxada, doutrina, elevação. Não entre nessa história de começar, não, vou conversar com o sofredor. O que você vai conversar com o sofredor? Nos tronos ainda. Você vai conversar lá no Angical, que é um trabalho direcionado para isso, tá bem? Não tem nada de falar para o sofredor falar. Se você fizer isso, é claro que o apará vai permitir a comunicação. Ele vai se sentir no direito, e na verdade ele já não vai estar errado, porque foi você, doutrinador, que autorizou. Você que foi puxar papo onde não deve, na hora que não deve, e sem um sentido adequado. É isso que é necessário que a gente entenda. Tá bem, gente? Não tem essa necessidade. Nossos trabalhos são completos dentro de uma lei iniciática trazida por uma clarividente dos planos espirituais. Para quem inventar? Salve Deus. Ciganos ainda podem manifestar-se nos tronos? Não, meus irmãos. Infelizmente, né? Vocês veem que eu falo até infelizmente, né? Não pode. E quem perdeu? Por que foi proibido? Nós perdemos. Nós. Pela vaidade, pelo exibicionismo, pela falta de foco. Nós perdemos essa condição. Tá? E os nossos mentores ciganos de luz irão respeitar o que foi registrado, que eles não têm mais autorização para incorporar nos tronos. Já tiveram. Mas aí começou a aparecer muitos médiuns, não alguns, muitos médiuns, que já iam vestidos de cigano, com um caminhão de pulseira, 10 anéis, né, ou mais, às vezes enfiava mais do que um no mesmo dedo, um brinco que parecia uma árvore de Natal. Tinha Janã que já pintava o olho, assim, para ficar cigano, assim, para ir para os tronos. E desprezava a incorporação dos pretos velhos. O mentor de atendimento, de consulta, é o preto velho. Essa foi a roupagem escolhida pelos nossos mentores de luz.
Se fosse mantida uma excepcionalidade para a incorporação de ciganos e não houvesse toda essa vaidade e exibicionismo, com certeza hoje nós teríamos condições de poder manter a incorporação de ciganos nos tronos. Mas nós perdemos essa condição. E os nossos mentores não desrespeitam a luz. Então, se o cigano vir nos tronos, ou alguém está assumindo uma responsabilidade acima dos primos, ou não é um cigano de luz. Salve Deus. O que o doutrinador deve fazer quando o preto velho muda a incorporação? Salve Deus, graças a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quem está presente no nosso aparelho, nesse aparelho, perdão. O preto velho se identifica, graças a Deus, continua o trabalho, está tudo certo. Tá bem? Houve mudança de incorporação, o que é necessário fazer é identificar, seja a vinda de um novo preto velho ali para fazer um atendimento específico ou a incorporação de um caboclo. Quando o paciente pede ao preto velho que dê uma passadinha na sua casa e logo em seguida vem a incorporação do irmãozinho, salve Deus, está tudo certo, está falando com a entidade, né? É paciente, está tudo certo. Salve Deus. Preto velho pode identificar-se com origem do Oriente? Pode sim, tá? Sempre teve origens do Oriente, né? Pai Joaquim do Oriente, vovó Maria do Oriente, vovó Catarina do Oriente, não tem problema não. Essa origem do Oriente é bem comum na nossa doutrina, desde sempre. Dá aquela pergunta ali que é fora do tema. Quando o mestre entrega as armas. Isso aqui. Depois de muito tempo. Isso. Foi perguntado, né, quando o mestre entrega as armas depois de muito tempo, se ele ainda pode voltar para a doutrina, como é que é a situação dele, né? Olha, gente, depende muito do adjunto. Porque a decisão do procedimento para receber um mestre afastado ou uma ninfa afastada, essa decisão compete ao adjunto. Salve Deus. Tá certo? Então, tem tempos em que o adjunto vai avaliar a situação e vai pedir para que ele faça uma reciclagem, que passe um tempo com o paciente, até que ele possa retomar as armas dele de novo. Outros vão colocar um tempo fixo, outros vão seguir a intuição. Então, é uma decisão particular e prerrogativa do adjunto da casa definir como é o retorno. Pode voltar? Pode. Perdeu a iniciação, perdeu a elevação, perdeu a centúria? Não. Consagração dada não é retirada. Ah, mas o mestre entregou as armas. Entregou. Mas a consagração que ele recebeu não cai. Mesmo que um médium iniciado entregue o seu colete nos pés do Pai Seta Branca e morra bêbado pelas ruas, quando ele desencarnar, ele ainda vai ter a marca de um iniciado de Pai Seta Branca. Salve Deus. Olha, hoje de manhã, eu recebi uma pergunta ali, né, num dos nossos grupos do WhatsApp, que dizia assim, mestre, tá certo jogar 1 litro de água, tem até quantidade, né? 1 litro de água fluidificada na cabeça do apará, se ele não desincorporar o espírito sofredor? Veja, Deus me ajude que isso não tenha acontecido, né? Que seja só da sua imaginação, Damião, que seja só na imaginação de quem me perguntou hoje de manhã, que isso nunca tenha acontecido. Se aconteceu, não me falem aqui, tá bom? Não escreve aí, porque eu não quero saber o que aconteceu. Eu não posso nem conceber uma coisa dessa. Eu estou falando assim em tom de brincadeira, porque chega às raias do absurdo. Vocês conseguem entender o choque que um apará ia tomar se jogar água em cima dele quando estiver incorporado? Mesmo que seja um apará desequilibradinho, né? Aquele que se agarra assim, se agarra na mesa assim, não vou. Mesmo que seja isso, vocês têm ideia do prejuízo que um choque energético deste tamanho, dessa magnitude, podia causar no apará, na jornada espiritual dele? Salve Deus. Salve Deus.
Eu não vou nem entrar no assunto de mais brincadeira em cima disso, porque acaba se tornando uma coisa séria. Eu tentei imaginar isso daí e disse assim, não, é inconcebível, não pode ser uma coisa dessa. Salve Deus, gente. Não tem isso, não vai jogar nem gotinha de água em cima do Apará. Você não tem nem que tocar no Apará incorporado. Jogar água, então? Nem pensar, gente, salve Deus. Tem que fazer o que for possível ali para parar de incorporar, né? E evitar que essa situação continue se passando. Segurar a incorporação, reter, dar força para o sofredor, quase tudo isso é responsabilidade do doutrinador, que instruiu mal, porque os doutrinadores é que são responsáveis pela instrução dos aparás. Bem, eu vi uma outra pergunta, né, hoje de manhã, perguntando, mestre, o apará pode forrar o tono com uma toalha, para não deixar o bolso molhado? Olha, tem apará que sua mesmo, né? Tem templo que é quente a beça. Mas daí a você forrar o trono com uma toalha tem uma diferença. Tem uma distância nisso daí. Se o apará sabe que tem esse problema, que vai suar, que está muito quente, o doutrinador também, às vezes sua também, né? Então, se você está no tempo desses, que é um desses forninhos, né? Tem uns tempos nossos que são bem forninhos, e você sabe que vai suar, leva um lenço, ou mesmo uma toalhinha pequenininha ali, discreta, no bolso. Tá? O doutrinador, se o apará tem esse problema, ele já avisou ao doutrinador, vou deixar uma toalhinha aqui atrás aí, se ficar muito molhado o trono, o senhor dá uma enxugadinha, pede licença ali para a entidade, com bom senso, né, gente? Salve Deus, meu pai, vou dar uma enxugadinha aqui no trono, porque às vezes vai chegar um outro paciente que vai ficar com nojo. Tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim, que vai sentir nojo. Então, não tem esse negócio de forrar o trono, né? Não vai fazer uma mesa de lancheria no trono. Então, salve Deus. Enxugar o trono ali, tudo bem. Havendo necessidade. Como eu falei no outro vídeo, o preto velho está lá tudo suado, meu Pará, está tudo suado ali. Não custa nada, salve Deus, meu pai, posso secar a testa do seu aparelho? Às vezes está escorrendo ali o suor. Então, no outro vídeo eu falei bem detalhadamente a respeito disso daí. É o seguinte, proibir a incorporação de tiãozinho é um assunto delicado, porque nós não sabemos o que foi que o adjunto viu. Olha, eu já vi umas trocentas incorporação de tiãozinho, mas que era ele de verdade, uma meia dúzia de vezes. Tá? Então se libera, começa a virar guerra de vaidade. Ah, por que fulano incorporou o tiãozinho e eu não posso? Eu que sou Janã, então eu que tenho que incorporar o tiãozinho. Dali a pouco tem 3 tiãozinhos, né? E ainda usando o nome pai tiãozinho. Tiãozinho nunca diz pai tiãozinho. Né? Vai ter 3 pai tiãozinho incorporados lá nos tronos. Então, às vezes, o adjunto tem razão de coibir certas situações para evitar guerra de vaidades. É que nem a história de incorporar pai João de Enoque. Primeiro, é perigoso o médico não cair em descrédito. Segundo, pode despertar as vaidades. Aí, dali a pouco, já tem 3 pai João de Enoque incorporados. Então, tudo isso é muito delicado, gente. É muito... Nós temos que ter bom senso, né? Não dá para julgar o adjunto quando ele resolve dizer, não tem mais incorporação do tiãozinho aqui. Não tem mais incorporação do pai João de Enoque aqui. Às vezes a linha do bom senso dele vê que não vai adiantar ele continuar orientando e às vezes alimentando vaidades. É preferível cortar. Foi o que o Nestor, nosso trino, lá quem fez em relação aos ciganos. Houveram orientações, não foram respeitadas e cortou a incorporação dos ciganos. Nós perdemos essa regalia. Salve Deus. Eu agradeço de corações. De novo eu tenho que me desculpar se eu me excedi com alguma coisa, se eu extrapolei alguma explicação, se eu fui muito longe ou muito duro com alguma coisa. Bem? Mas nossa doutrina é fantástica. Não pode ser distorcida, não pode ser fanatizada.
não pode ser colocada em termos de invenções. Tá certo? Então, vamos seguir aquilo da maneira mais correta que a tia nos ensinou, que deixou registrado. A gente não precisa acrescentar e inventar modismo, não. Sabe? Eu às vezes penso, né, puxa vida, a nossa doutrina podia ser mais moderna em algumas coisas. Tá, mas o problema é que hoje a gente não tem o respaldo de uma clarividente para poder fazer mudanças. Né? Eu digo para vocês, em Cristo Jesus, se a nossa doutrina estivesse começando hoje, né, depois do ano 2010, olha, nós íamos ter adjuntos e adjuntas. Ia ser natural. Mas nós não podemos mudar isso hoje, porque quando foi trazido de um plano espiritual para um momento que estava sendo vivido e foi trazido por uma clarividente, por uma médium fantástica, excepcional. Quem conviveu com tia tem esse conceito daquele inimaginável, daquele fascínio exercido pela mediunidade dela. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não vamos mudar nada, não vamos ficar inventando, não vamos nos maltratar, nem maltratar os nossos irmãozinhos, nem maltratar as nossas entidades, porque esses casos, assim, que às vezes parecem tão pouquinho absurdos que a gente relata, no fundo, a gente pode traduzir de uma maneira muito triste. Falta de respeito, falta de educação e, mais profundamente, falta de conduta doutrinária. Salve Deus! Eu queria dizer que em Cristo Jesus, esses dois últimos vídeos, né, de tronos da semana passada e de tronos dessa semana, não deveria nem ter o nome de tronos, deveria ser conduta doutrinária. Salve Deus! Muito obrigado de coração para você. Bem, o Pai nos abençoe mais essa noite e em todos os dias de nossa caminhada. Salve Deus!